Sabe, minha filha, tem hora que a gente senta em algum canto e fica pensando como a vida dá suas voltas. Hoje, com 74 anos nas costas, olho para trás e vejo que Deus escreve certo por linhas tortas mesmo. Mas deixa eu começar do começo, para você entender direito essa história toda. Era 1968. Eu tinha 17 anos e trabalhava de balconista na venda do Seu Juvenal. Foi lá que conheci o Tony, Antônio Santos. Ele parou para abastecer o caminhão, daqueles Mercedes vermelho que todo mundo achava o máximo na época. Entrou na venda para comprar cigarro Hollywood e uma Coca-Cola, que naquele tempo era luxo, viu? Tony era um homem bonito, Nossa Senhora. Alto, forte, com aquele bigodão bem aparado e um sorriso que conquistava qualquer uma. Falava manso, tinha um jeito educado, diferente dos rapazes daqui. Ele voltava sempre, dizendo que fazia questão de passar na nossa cidade só para me ver. Depois fiquei sabendo que ele desviava da rota principal só para passar na venda. Meu pai, homem da roça, não gostava muito da ideia. Motorista de caminhão não tem paradeiro, Dirce, ele dizia. Minha mãe também torcia o nariz. Esse homem é mais velho que você, minha filha. Mas quem disse que coração de moça escuta conselho? Tony tinha 28 anos. Eu achava que ele era o homem mais interessante do mundo. O namoro foi rápido, coisa de 6 meses. Ele aparecia de surpresa, me trazia presentinhos. Uma vez trouxe até um vidro de perfume Avon. Imagina só. A gente passeava na praça, tomava sorvete no domingo depois da missa, e ele me contava histórias das viagens dele. Eu ficava encantada, sonhando com aquela vida diferente. Casamos em março de 69, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu com meu vestido de noiva que minha madrinha ajudou a costurar, ele todo elegante num terno azul marinho. Começamos a vida numa casinha pequena, mas arrumadinha. Tinha uma sala, 2 quartos, cozinha e um quintal onde eu plantava minhas verduras. Eu tinha muito orgulho da minha casa. Nos primeiros tempos, era difícil quando ele viajava. Ficava às vezes 15, 20 dias na estrada. Não tinha celular igual hoje, né? A gente combinava que ele ligava nas quartas-feiras, lá pelo meio-dia, no telefone do bar do seu Zé, que ficava na esquina. Eu ficava esperando, ansiosa, e quando tocava, o seu Zé gritava da porta: Dona Dirce, telefone pro C. Logo no primeiro ano de casada, nos anos 70, nasceu o nosso José Roberto. Parto difícil, viu? Mas quando puseram aquele menino nos meus braços, gordinho, com uma cabeleira preta igualzinha à do pai, esqueci de todo o sofrimento. Tony ficou todo bobo. Começou a fazer mais fretes para a região, só para poder ver o filho mais vezes. Depois que passou meu resguardo, Tony decidiu que era hora de apresentar o filho aos avós. Numa manhã de sábado, ele estacionou o caminhão vermelho na frente de casa. Vamos, Dirce. Hoje a gente vai para o norte do Paraná, ele anunciou com um sorriso largo. A viagem foi longa, mas cheia de emoção. José Roberto mamava e dormia o tempo inteiro. E eu? Ficava fascinada com a paisagem que passava pela janela. Era um conforto aquela cabine do caminhão, bem espaçosa. Depois de horas na estrada, chegamos na cidadezinha dos meus sogros. Que lugar mais bonito! As ruas de paralelepípedos, as casinhas coloridas. Paramos na frente de uma casa azul com cerca branca. E nem acreditei quando vi os pais do Tony correndo para fora. Meu filho! Gritou Dona Teresa, a mãe dele, chorando de emoção. Seu Antônio, o pai, tentava fazer cara de durão, mas estava emocionado também. Foi uma festa, viu? Dona Teresa não largava o netinho, chamando ele de pedacinho do céu. Seu Antônio ficava de longe, todo orgulhoso. Num instante, a casa encheu. Os irmãos do Tony, João, Mariquinha e Pedro, apareceram com as famílias deles. As crianças correndo pelo quintal, a gente conversando na varanda. Ah, e o cheiro de café fresco e bolo de cenoura, uma delícia. A Dona Teresa tinha feito um banquete, galinha caipira, feijão tropeiro, tutu à mineira, porco no tacho
e uns doces que eu nunca tinha visto na vida. Eu não devia comer tanto, para não dar cólica no meu pequeno. Foi difícil me controlar, viu? De noite, sentados lá na área, o seu Antônio contou umas histórias da infância do Tony que nos fez rir demais. Eu fiquei muito feliz ali com aquela gente toda de quem eu ouvia falar tanto. O tempo passou e a Maria Aparecida veio em 73. Menina linda, mas chorona que só vendo. Tony estava viajando quando ela nasceu. Só conheceu a filha com 5 dias. Trouxe uma boneca Suzy de presente, daquelas caras que só tinha nas lojas da capital. Era assim, sabe? Ele tentava compensar a ausência com presentes. Em 76, completando nossa família, chegou o Mário Jorge. Tony queria muito outro menino, até escolheu o nome. Dizia que precisava de mais um homem para cuidar da casa, quando ele estava na estrada. Nessa época, as viagens dele já eram mais longas, pegava frete até para o norte do país. A vida não era fácil, viu? Criar 3 filhos sem o pai por perto não era fácil. Mas Deus me deu o dom da costura. Comecei fazendo reformas, depois vestidos para as moças da cidade, uniformes escolares. Tinha minha Singer que comprei à prestação. Todo mês Tony deixava o dinheiro certinho para pagar. Enquanto costurava, o José Roberto, que já era maiorzinho, olhava os irmãos para mim. Sabe, minha mãe, a dona Ruth, meu pai, seu Antenor e meus irmãos eram de casa. Mesmo que a gente não morava muito perto, sempre dava um jeito de nos visitar. Minha mãe adorava mimar os netos. Sempre trazia um docinho caseiro. Eu lembro que via ela chegando lá em casa de longe, cheio de ramos nas mãos. Ela vinha caminhando e pegando ervas e chás pelo caminho, e quando chegava, já ia falando o que eu devia fazer, para que servia. Meu irmão mais velho, o Joaquim, era o xodó das crianças. Sempre tinha uma história engraçada para contar. E a minha irmã caçula, a Aparecida, era minha confidente. Com ela, eu desabafava tudo, as alegrias e as tristezas da vida de casada. Essas visitas eram um alívio para mim, sabe? Principalmente quando o Tony estava viajando. A casa ficava cheia de risos, conversas e aquele cheirinho do bolo de laranja que minha mãe sempre trazia. Tony era um pai carinhoso quando estava em casa. Trazia sempre novidades das viagens, um rádio novo, chocolates para os meninos e para mim. Às vezes, até roupas da moda. Tinha orgulho de dizer que seus filhos eram os mais bem vestidos da rua. Mas sabe como é, né? Presente não substitui presença. Os domingos que ele estava em casa eram uma festa. Acordava cedo, ia na padaria buscar pão fresquinho, fazia questão de levar todo mundo na missa. Lá, a gente encontrava toda a minha família. Depois, era aquele almoço caprichado. Arroz, feijão, maionese, frango assado da padaria, com aquela farofa de ovo boa. As crianças adoravam quando ele contava as histórias das viagens, falava dos lugares diferentes que conhecia. A vizinhança sempre me ajudou muito. Dona Cida, que Deus a tenha, era como uma segunda mãe para os meus filhos. Quando eu precisava costurar até mais tarde, ela olhava as crianças, dava janta. O seu Sebastião, da venda, me vendia fiado e anotava as compras para eu pagar quando o Tony voltasse com o dinheiro do frete. Mas tinha dias difíceis, viu? Quando alguma criança ficava doente, era um Deus nos acuda. Telefone só no orelhão da praça e às vezes passava dias sem conseguir falar com Tony. Uma vez, o Mário Jorge teve pneumonia, ficou internado 3 dias e o pai só ficou sabendo quando voltou. As crianças foram crescendo e o José Roberto começou a fazer perguntas. Mãe, por que o pai demora tanto nas viagens? Por que ele nunca está nos aniversários da gente? Eu defendia, dizia que era o trabalho dele, que graças a isso a gente tinha uma vida boa. Mal sabia eu que essas perguntas do meu filho mais velho eram só o começo de uma história que ia virar nossa vida de cabeça para baixo. Os anos 70 e 80 foram tempos bons, apesar das ausências do Tony.
A gente tinha conseguido comprar uma casa maior, com 3 quartos e uma área nos fundos onde eu montei meu ateliê de costura. Tony sempre dizia que estava ganhando bem com os fretes. Todo mês deixava um dinheiro bom em casa e volta e meia aparecia com extras. Peguei uns fretes especiais, ele explicava. Lembro como se fosse hoje quando ele trouxe nossa primeira televisão colorida, uma Sharp 20 polegadas. Foi em 1980, todo mundo da rua veio assistir a novela lá em casa. As crianças ficaram malucas quando viram o sítio do Pica-Pau Amarelo em cores. O Mário Jorge, pequeno ainda, ficava grudado na TV esperando o Bozo. No bairro, todo mundo admirava a nossa família. Dona Dirce tem sorte, diziam. Marido trabalhador, filhos educados, casa arrumada. Eu passava roupa ouvindo Roberto Carlos no rádio, fazia café para as vizinhas que vinham pedir meus moldes de costura e achava que tinha a vida perfeita. Ah, minha filha, o Tony era um homem cheio de surpresas, viu? Apesar das viagens longas, quando ele estava em casa, sabia como me fazer sentir especial. Nosso casamento tinha seus altos e baixos, mas a intimidade? Essa era sempre cheia de emoção. Lembro como se fosse ontem. Depois que as crianças dormiam, ele vinha com aquele olhar maroto e sussurrava. Vem cá, Dirce, vamos dar uma voltinha. Eu já sabia o que significava. A gente ia pé por pé até o quintal, onde o caminhão estava estacionado. Dentro daquela cabine, era como se o mundo lá fora não existisse. O Tony transformava aquele espaço num ninho de amor. Às vezes, a gente só ficava ali, abraçadinho, conversando sobre o futuro. Outras vezes, bem, você já imagina. O engraçado é que ele não gostava muito de fazer as coisas só dentro do quarto. Dizia que era muito sem graça. Sabe, minha filha, o Tony podia ter seus defeitos, mas sabia como manter a chama acesa. Às vezes, penso que talvez fosse essa paixão que me cegou por tanto tempo. Mas não me arrependo, não. Foram momentos preciosos que guardo na memória. Agora vou te contar. Tinha umas coisas estranhas, sabe? Coisinhas que na época eu não dava importância. Por exemplo, Tony nunca deixava a gente atender o telefone quando ele estava em casa. Sempre corria na frente. E tinha uns telefonemas que ele atendia e falava baixinho. Ou dizia que era engano. Uma vez, devia ser 85. Gente, quando eu falo datas, é só para você ter uma base. Porque de verdade, as datas que me lembro são apenas as datas de aniversário da família. E algumas que me marcaram profundamente como cicatriz. Bom, nessa época, eu achei um ticket de restaurante no bolso da calça dele, de uma cidade que ele disse que não tinha passado naquela viagem. Quando perguntei, ele ficou bravo. Disse que eu estava procurando pelo em ovo. Acabei deixando para lá. Tinha aprendido que homem não gosta de mulher ciumenta. O José Roberto, já mocinho, começou a ficar mais calado quando o pai estava em casa. Às vezes eu pegava ele olhando para o Tony com um jeito desconfiado. Maria Aparecida era a queridinha do pai. Só ela conseguia arrancar risada dele quando estava naqueles dias quietos. E o Mário Jorge? Ah, esse era igual ao pai. Tinha o mesmo jeito de cativar as pessoas. Em 88, Tony começou a chegar com presentes diferentes. Umas roupas mais caras, perfumes importados. Dizia que estava fazendo uns fretes internacionais para o Paraguai. Eu ficava preocupada, mas ele garantia que era tudo certinho. Teve um Natal, acho que foi em 89, que ele não apareceu. Ligou dizendo que o caminhão tinha quebrado numa cidade do interior. Os meninos ficaram arrasados. José Roberto, já com 19 anos, bateu o telefone com força quando falou com o pai. Foi a primeira vez que vi meu filho mais velho afrontar o pai. Naquela virada de ano, sentada na igreja rezando, pedi para Nossa Senhora me dar um sinal se tinha alguma coisa errada acontecendo. Ah, minha filha, como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. E é real, viu? José Roberto, meu primogênito, tinha terminado o técnico em contabilidade e começou a trabalhar num escritório aqui da cidade. Rapaz esperto, começou a prestar atenção nos gastos do pai,
nas histórias das viagens, nas datas que não batiam. Um dia, estava eu na cozinha fazendo um bolo de fubá, quando José Roberto chegou com uma cara séria. Mãe, a senhora nunca achou estranho o pai sempre ter tanto dinheiro? Um caminhoneiro comum não ganha tudo isso, não. Gelei na hora, mas defendi Tony, como sempre fazia. Seu pai trabalha muito, filho. Faz fretes extras, viaja para o país todo. Mas José Roberto não sossegou. Começou a anotar num caderninho as datas das viagens do pai, os lugares que ele dizia que ia. Uma vez, confrontou Tony no jantar. Pai, como o senhor disse que estava em Cuiabá segunda-feira, se o tio Zeca viu o senhor em Bauru? Tony ficou branco, depois vermelho de raiva. Deu um murro na mesa que fez os pratos pularem. Tá me vigiando, moleque? Não tem nada melhor para fazer? Maria Aparecida, com 16 anos na época, chorava toda vez que pai e filho discutiam. Mário Jorge, com 13, ficava num canto quietinho, parecia que queria sumir. A casa ficou pesada. Tony começou a evitar ficar muito tempo em casa quando voltava das viagens. Foi quando José Roberto decidiu ir atrás do pai numa dessas viagens. Juntou dinheiro, pediu uns dias de folga no trabalho e saiu sem me avisar. Voltou uma semana depois, abatido, sem ter descoberto nada. O Brasil é muito grande, mãe, ele disse, e o pai conhece todos os cantos. Numa noite de sábado, Tony tinha acabado de chegar de viagem. Estávamos todos na sala vendo Fantástico quando o telefone tocou. Tony correu para atender, como sempre fazia. Mas dessa vez José Roberto foi mais rápido. Quando atendeu, só ouviu alguém desligar do outro lado. Tony ficou transtornado. Começou a gritar com o filho. Disse que ele estava desrespeitando o pai. A briga foi feia. José Roberto gritou. O que o senhor está escondendo, pai? Por que tanto segredo? Tony quase avançou no menino. Tive que me meter no meio. Naquela noite, Tony saiu de casa. Disse que ia dormir no caminhão porque não aguentava mais tanta desconfiança. Maria Aparecida veio para o meu quarto de madrugada, chorando. Mãe, será que o pai tem outra família? Abracei a menina e disse que não, que era invenção da cabeça dela. Mas no fundo do meu coração, aquela pergunta já tinha me atravessado tantas vezes. Sabe quando a gente tem medo de cutucar uma ferida? Era assim. Eu preferia acreditar que Tony estava metido em alguma coisa errada, sabe? Contrabando, essas coisas ilegais. Por isso, tanto dinheiro, tanto mistério. Pecado que eu sei, mas era mais fácil aceitar um marido fazendo coisa errada do que pensar na possibilidade de existir outra família. Ave Maria, só de imaginar meu estômago embrulhava. Naquela noite, rezei tanto pedindo para Deus tirar essas ideias da minha cabeça. Mas ele tinha outros planos para mim. Mas me diga uma coisa, quero saber sua opinião. Você já deve ter ouvido que caminhoneiro não presta, que não para em casa. Então, eu já devia saber que esse não seria diferente comigo, não é mesmo? Mas se fosse você no meu lugar, o que faria? Teria ido atrás de descobrir a todo custo ou fingiria não ver nada, já que a vida estava boa? É fácil julgar, mas quando a gente está no meio da situação... Ah, minha filha, as coisas não são tão simples assim, pode acreditar. O resto daquele ano foi assim. Um vai e vem de suspeitas e brigas. Tony começou a passar menos tempo em casa. Dizia que tinha conseguido mais contratos, que precisava viajar mais. José Roberto continuava desconfiado, mas não tinha provas de nada. Até que chegou aquele dia. Ah, minha filha, aquele dia no ano de 90 que nunca vou esquecer. Só de lembrar, meu coração já fica apertado. Era uma quarta-feira de manhã, lá para o final de março de 90. Eu estava na área dos fundos, estendendo roupa, quando escutei alguém bater palmas. Deve ser a dona Cida querendo açúcar emprestado de novo, pensei comigo. Mas de longe eu vi que não era. Depois pensei, talvez eram pedintes. Cheguei no portão. Na minha frente estava uma mulher, uns 40 e poucos anos, cabelo pintado de loiro, segurando a mão de duas crianças.
Um menino devia ter uns 12 anos e uma menininha de uns 8. Os três me olhavam com uma cara de aflição que nunca vou esquecer. A senhora é a dona Dirce? A mulher perguntou, a voz tremendo. Fiz que sim com a cabeça, sentindo meu coração disparar. Eu sou a Marilda, esposa do Antônio. Naquela hora, minha filha, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Fiquei parada, olhando para eles, sem conseguir falar nada. Era difícil aceitar aquilo que tinha acabado de ouvir. A menininha começou a chorar baixinho. Marilda continuou falando, as palavras saindo rápido. Me desculpe aparecer assim, mas eu precisava... O Antônio sofreu um acidente. Tá internado em Paranaguá. Ele sempre falou que tinha outra família, mas eu nunca... Nem lembro direito como, mas acabei fazendo eles entrarem. Mesmo com raiva e decepcionada, a curiosidade de saber mais era maior. Sentamos todos na sala, aquele silêncio pesado. As crianças, coitadas, pareciam assustadas. O menino era a cara do Tony, não tinha como negar. Marilda me contou tudo. Ela e Tony se conheceram em 75, numa viagem dele para o litoral. Ele disse que era solteiro. Começaram um caso e quando ela engravidou, ele assumiu a relação. Ia e voltava, como fazia aqui em casa. Tinha até uma casinha para eles lá. Ele sempre dizia que um dia ia contar para a senhora, que ia resolver tudo. Marilda falou chorando. Mas o tempo foi passando. Fiquei sabendo que o Tony tinha sofrido um acidente feio na estrada. Tava no hospital, entre a vida e a morte. Foi aí que Marilda descobriu sobre nossa família, vasculhando os documentos dele. Ah, minha filha, Maria Aparecida e Mário Jorge, que estavam na escola, quando chegaram e souberam de tudo. Foi um ataque de choro geral. Naquele dia, meu mundo desabou. 20 anos de casamento, uma vida inteira construída em cima de mentiras. E o pior, tinha outras 2 crianças no meio disso tudo, inocentes como meus filhos. Pensei até que certamente tinha outras famílias dele por aí, além de nós 2. Mas naquela hora, eu não conseguia pensar direito. Era muita coisa para processar de uma vez só. Olhei para Marilda e as crianças, todos esperando alguma reação minha, e só consegui dizer: olha, eu preciso de um tempo. Vocês têm que ir embora agora. Marilda pareceu chocada, mas entendeu. Ela pegou um papel da bolsa, anotou um número de telefone e me entregou. É o hospital onde o Antônio está, ela disse. Vi eles se afastarem, as crianças olhando para trás confusas. Fechei o portão e voltei para dentro de casa, me sentindo completamente perdida. Demorei uns bons minutos criando coragem. Com as mãos tremendo, peguei o papel com o número do hospital e acabei ligando. A moça da recepção confirmou que Tony estava internado em estado grave. Não quiseram me dar mais detalhes por telefone. Aquilo só aumentou minha angústia. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Finalmente, já de noite, decidimos que iríamos para o hospital no dia seguinte. Não sabíamos o que faríamos quando chegássemos lá, mas sentíamos que precisávamos encarar essa situação de frente. Naquela noite, não consegui pregar o olho. No dia seguinte, bem cedinho, lá fomos nós para o hospital em Paranaguá. A viagem foi um silêncio só. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Cheguei a pensar em voltar para casa umas 10 vezes no caminho. Quando chegamos no hospital, meu coração quase saiu pela boca. Na sala de espera, lá estava Marilda com as 2 crianças. Nossos olhares se cruzaram, o meu de mágoa, o dela de culpa. Afinal, ela sabia que era a outra, a amante, enquanto eu tinha vivido uma mentira por anos. O médico nos chamou para conversar. Tony tinha sofrido um acidente feio, bateu o caminhão numa curva. Estava em coma, situação bem delicada. José Roberto, com aquele jeito decidido dele, perguntou: doutor, e se ele acordar vai ficar bom? O médico hesitou.
Se acordar, provavelmente vai ter sequelas, mas é cedo para dizer. Quando finalmente pude ver o Tony, meu estômago revirou. Lá estava ele, deitado naquela cama de hospital, cheio de tubos e aparelhos. O rosto todo inchado, mal dava para reconhecer. O médico explicou que, além do coma, ele tinha várias costelas quebradas, a perna direita esmagada e um traumatismo craniano sério. Senti raiva, sim, e não era pouca, não. Mas confesso que também senti pena. Queria gritar com ele, sacudir aquele corpo, dar uns tapas na cara dele e exigir explicações. Mas ele estava ali, mais morto que vivo. O José Roberto segurava minha mão, me ancorando enquanto eu alternava entre soluços de raiva e sussurros de oração. Meu Deus, eu pensava, dá uma chance para esse homem acordar. Não por ele, mas por mim, para que eu possa entender, para que eu possa ouvir da boca dele o porquê de tanta mentira, de tanto sofrimento. Era estranho, sabe? Eu queria que ele vivesse para poder dizer na cara dele o quanto eu o odiava naquele momento. A Marilda? Ah, essa ficava no corredor. Não deixei ela entrar no quarto, não. Que direito ela tinha? Era a amante, a destruidora de lares. Os filhos dela ficaram lá fora também, com a Maria Aparecida e o Mário Jorge. Ah, minha filha, a vida às vezes nos prega cada peça. Quando penso que já tinha visto de tudo com o Tony, descubro que mal arranhei a superfície. Pois é, foi ali que o véu começou a se levantar, revelando uma verdade que eu nunca imaginei. Além da traição que você já sabe, é claro. Eu estava lá no hospital, sentada próximo à cama dele. O José Roberto tinha ido buscar um café para mim. Foi quando 2 homens de terno entraram no quarto. Na hora, pensei que eram assistentes sociais ou coisa assim. Senhora Dirce Santos? Um deles perguntou, mostrando um distintivo. Somos da Polícia Federal. Senti meu coração gelar. Polícia Federal? O que eles queriam comigo? Senhora, lamentamos informar, mas seu marido, Antônio Santos, está foragido da justiça há mais de 4 meses, o outro policial disse, com uma voz séria, mas compassiva. Naquela hora, minha filha, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Foragido? O Tony? Como assim? Os policiais explicaram que Tony não era só um caminhoneiro. Ele fazia parte de uma rede de contrabando que operava em todo o país. Aparentemente, aquelas viagens longas não eram só para entregar mercadorias legais. Ele transportava de tudo: eletrônicos, drogas, até armas. Mas como? Eu balbuciei ainda em choque. O policial mais velho, que depois descobri se chamar Augusto, sentou do meu lado e explicou com calma. O Tony tinha sido recrutado por essa organização lá pelos anos 70. No começo, eram só algumas entregas aqui e ali. Mas com o tempo, ele foi se envolvendo cada vez mais. O dinheiro era bom e ele conseguia manter 2 famílias sem levantar suspeitas. Ele disse que também o Tony já tinha ficado preso por 20 dias, mas conseguiu um advogado bom, onde ele pagou a fiança e foi solto. Eu fiquei pasmada. Tudo isso acontecendo e eu sonsa vivendo numa boa. Só por Deus. Só por Deus. Foi aí que muita coisa começou a fazer sentido. Os presentes caros, as viagens longas, o dinheiro que nunca parecia faltar. Tudo fruto de atividades ilegais. E o que vai acontecer agora? Perguntei, sentindo tanto ódio. Assim que ele se recuperar, terá que responder pelos seus crimes, respondeu o policial Augusto. Mas não se preocupe. A senhora e sua família não serão implicados. Temos evidências de que a senhora não tinha conhecimento das atividades dele. Naquele momento, o José Roberto voltou com o café. Quando viu os policiais, ficou pálido. Expliquei rapidamente a situação para ele e vi nos olhos do meu filho o choque. Não foi fácil, nada fácil. Os dias seguintes foram um inferno. A gente se revezava para ficar no hospital, mas eu fazia questão de nunca coincidir com a Marilda. O médico falava que era importante conversar com ele, que talvez ele pudesse ouvir.
Eu falava, viu? Mas não eram palavras bonitas, não. Depois de quase um mês, exatamente 27 dias, o Tony saiu do coma. Mas acordar não significava que ele estava bem, longe disso. O médico explicou que era só o começo de uma longa recuperação. Tony ficou mais 2 meses no hospital, passando por 2 cirurgias e começando a fisioterapia. A polícia manteve vigilância constante, embora, no estado em que ele estava, fosse impossível fugir. Quando finalmente teve alta, estava irreconhecível. O derrame que teve durante o coma afetou todo o lado esquerdo do corpo. Não conseguia falar direito, só balbuciava. E o pior, a memória dele tinha ido para o beleléu. Às vezes, reconhecia a gente. Outras vezes, olhava perdido, como se fôssemos estranhos. Foi aí que a gente teve que tomar decisões difíceis. Eu não queria aquele homem de volta em casa, de jeito nenhum. Mas as coisas não são simples assim, minha filha. José Roberto, que sempre foi o mais invocado com as mentiras do pai, me surpreendeu. Mãe, ele disse, eu sei que o pai fez coisa errada, mas ele precisa da gente agora. Vi nos olhos dele uma compaixão que me deixou sem palavras. Maria Aparecida, que estava dividida no começo, acabou concordando com o irmão. Até o Mário Jorge, que antes dizia que o pai tinha colhido o que plantou, amoleceu o coração. Os 3 imploraram para eu trazer o Tony para casa. A gente ajuda, mãe, prometeram. E o que eu podia fazer? São meus filhos, né? Acabei cedendo, mas com o coração pesado. Os médicos explicaram que precisaríamos de uma estrutura e tanto. Enfermeiros, fisioterapia diária, fonoaudiólogo, remédios caríssimos. Tivemos que adaptar a casa toda, comprar cama hospitalar, cadeira de rodas, um monte de coisa. O dinheiro? Quase não tinha. Foi aí que o José Roberto teve a ideia de entrar com advogado para aposentar o pai por invalidez. Demorou, viu? A burocracia nesse país não é brincadeira. Passamos quase 1 ano correndo atrás de laudos médicos, perícias, um monte de papel. Teve dias que eu pensei em desistir, mas o José Roberto não deixou. Mãe, é direito do pai, ele dizia. Na época que chegamos em casa com o Tony, a notícia já tinha se espalhado pela cidade, aquela de que ele era foragido da polícia. De repente, éramos o assunto de todas as conversas, os olhares de pena, ou seria curiosidade. Nos seguiam por onde íamos. Mas sabe o que foi mais difícil? Foi ter que contar para Marilda e para os filhos dela. Naquele dia no hospital, os policiais me deram uma escolha que eu nunca imaginei ter que fazer. Eles me perguntaram se eu queria que eles contassem para Marilda ou se eu mesma faria isso. Afinal, quem era casada de papel passado com Tony era eu, não ela. Fiquei sem chão, mas sabia que tinha que ser eu. Conversei com o José Roberto, que agora tinha assumido o papel de homem da casa. Juntos, decidimos que eles tinham o direito de saber e que devíamos contar pessoalmente. Foi com o coração na mão que fomos até o litoral. Escolhemos uma lanchonete neutra para conversar, achando que um lugar público talvez tornasse as coisas menos tensas. Mal sabíamos o quanto estávamos enganados. A Marilda chorou. Chorou tanto que pensei que não ia parar mais. O César, o filho mais velho dela, ficou em silêncio, com os punhos cerrados, abraçando a mãe. Já a Carla, a caçula, fez uma pergunta que me partiu o coração. Tia Dirce, o papai é um homem mau, um bandido. Como explicar para uma criança que o pai dela não era nem totalmente bom, nem totalmente mau? Que as pessoas são complicadas, cheias de camadas? Voltando para casa naquele dia, me peguei pensando em todos os momentos que tive com o Tony. Os passeios de caminhão, as noites românticas, os presentes. Tudo tinha agora um gosto amargo. Cada lembrança feliz estava manchada pela mentira. Finalmente, depois de tanta luta, conseguimos a aposentadoria. Não era muito, mas ajudava. Com esse dinheiro, contratei uma moça para me ajudar. A Fátima, uma bênção de pessoa. Enfermeira formada, sabia cuidar direitinho. Mas mesmo assim,
Não dava conta sozinha. Maria Aparecida, que na época tinha 16 anos, minha guerreira, fez até curso de cuidadora para ajudar com o pai. Passava as noites aqui em casa, se revezando comigo. No começo, ela chorava muito, sabe? Ver o pai daquele jeito era difícil, mas com o tempo ela foi ficando mais forte. Aprendeu a dar banho nele, trocar as fraldas, fazer exercícios para evitar as escaras. Ela até barbeava ele. Os anos foram passando. Os filhos, um por um, foram construindo suas próprias vidas. Primeiro foi o José Roberto, que se casou com a filha do seu Antônio da Venda, a Sandra. Compraram uma casinha 2 ruas abaixo da nossa. Depois foi a vez do Mário Jorge, que se juntou com a Luciana, que morava aqui na esquina. A Maria Aparecida demorou mais um pouco, mas acabou casando com o João, professor que conheceu, jovem, honrado, trabalhador. Mesmo depois de casados, os 3 continuavam muito presentes. O José Roberto, com aquele jeitão sério dele, vinha todo dia depois do trabalho. Sentava do lado da cama do pai e contava as novidades, como se o Tony entendesse tudo. Já o Mário Jorge, esse era mais calado, mas estava sempre por aqui, consertando alguma coisa, ajeitando a casa. A Maria Aparecida, então, essa nem se mudou para muito longe, comprou uma casa aqui na mesma rua. Em primeiro ela alugou, mas depois conseguiram comprar. E eu? Eu estava muito feliz com meus passarinhos que não saíam debaixo das minhas asas. Bom, o tempo não para ninguém, e o Tony continuava ali, como um vegetal. A polícia volta e meia aparecia lá em casa para saber se ele estava melhor, já que era considerado foragido. Às vezes tinha umas melhoras, conseguia balbuciar umas palavras, dar uns sorrisos. Teve uma vez que ele chamou o nome da Maria Aparecida. Você precisava ver a alegria dela. Mas na maior parte do tempo, era só um corpo na cama, precisando de cuidados 24 horas por dia. Sabe o que me surpreendeu? Os filhos da Marilda. Eles vinham visitar o pai de vez em quando. No começo, eu ficava com o coração apertado de ver aquelas crianças, lembrança viva da traição. Mas com o tempo, fui entendendo que eles não tinham culpa de nada. O menino, o César, como já disse, era a cara do Tony. Às vezes doía olhar para ele. Mas ele era um bom rapaz, sempre educado. A menina, a Carla, essa era mais parecida com a mãe. Vinha menos, mas quando vinha, trazia umas flores para o pai. Aquilo não me soava bem. Dava a impressão que ele já tinha morrido. A Marilda seguiu a vida dela. Criou os 2 filhos sozinha por 2 anos, até se casar de novo com um comerciante lá do litoral. Nunca mais apareceu aqui em casa, nunca ligou. A última vez que vi ela foi lá naquela lanchonete. O César e a Carla falavam dela nas visitas, contavam que ela perguntava como o pai estava. Acho que ela preferiu manter distância, mas nunca impediu as crianças de terem contato com o Tony. No começo, confesso que eu tinha raiva dela, mas com o tempo fui entendendo que ela também tinha sido enganada por ele, mesmo sabendo que era casado. Ele prometeu mundos e fundos para ela, igual fez comigo. A lábia daquele homem não tinha limites. Foram 17 anos assim, minha filha. 17 longos anos cuidando de um homem que um dia eu amei, depois odiei e, por fim, perdoei. É sim, eu me conformei no final. Claro, às vezes me pegava imaginando como seria minha vida se eu tivesse deixado o Tony em uma casa de repouso. Será que eu teria me casado de novo? Conhecido um homem bom que me respeitasse? Viajado? Conhecido lugares novos? Lembro que a Jurema, minha comadre, vivia me chamando para ir no baile da terceira idade. Dirce, você ainda tá nova. Vai viver sua vida. Mas eu nunca fui. Sempre tinha que cuidar do Tony. Teve dias difíceis, viu? Dias que eu me sentia presa, sufocada. Olhava para o Tony na cama e pensava: por que eu tô fazendo isso? Por que não larguei tudo e fui viver minha vida? Assim como a Marilda fez. Mas aí eu olhava para os meus filhos, via o carinho com que eles cuidavam do pai, mesmo depois de tudo. Via a Maria Aparecida dando banho nele com tanto cuidado,
O José Roberto contando as novidades do dia, como se o pai entendesse tudo. O Mário Jorge ajeitando o travesseiro dele toda hora. E sabe de uma coisa? Acho que fiz a escolha certa. Não foi fácil, longe disso. Teve dias que eu quis largar tudo e sair correndo. Mas no fim das contas, acho que isso nos uniu mais como família. A gente aprendeu sobre perdão, sobre cuidar um do outro nos momentos difíceis. Com o passar dos anos, os netos foram chegando, trazendo uma nova luz para nossa casa. O José Roberto foi o primeiro a me dar essa alegria. A Julinha, uma coisinha miúda com os olhos do avô. 2 anos depois, veio o Pedrinho. A Maria Aparecida demorou um pouquinho mais, mas me deu 3 netos. O Gustavo, a Aninha e a Renata, que nasceu menos de 1 ano depois da irmã. Já o Mário Jorge me presenteou com apenas uma princesinha, a Liliana. Ver aquelas criancinhas correndo pela casa, brincando ao redor da cama do avô, era uma coisa que esquentava meu coração. O Tony, mesmo naquele estado, parecia se animar quando ouvia as risadas dos pequenos. Às vezes, eu pegava ele tentando sorrir quando um dos netos segurava sua mão ou dava um beijinho nele. Os netos cresceram conhecendo o avô naquela situação, mas isso não impediu que eles criassem um vínculo especial com ele. A Julinha, então, vivia inventando histórias para contar para o vovô Tony. O Pedrinho adorava mostrar os desenhos que fazia na escola. Foi bonito de ver como essas crianças trouxeram uma nova energia para nossa família. Elas não carregavam o peso da mágoa ou do ressentimento. Para elas, o vovô Tony era simplesmente o vovô que precisava de cuidados especiais, e elas o amavam incondicionalmente. O Tony se foi fazem 19 anos. Naquela manhã, acordei com um aperto no peito. Fui até o quarto dele, como fazia todos os dias, e encontrei ele ali, quietinho. Não estava respirando mais. Ele tinha 65 anos. Fiquei ali, parada na porta, sem saber o que fazer. De repente, as lágrimas vieram. Chorei como não chorava há anos. Era uma mistura de tristeza, alívio e uma sensação de vazio, que não sei explicar. Nesse dia eu lembro que a Julinha tinha posado comigo. Ela veio correndo e choramos juntas. No velório, foi um momento difícil, mas também de união. Era o fim de um capítulo longo e complicado da nossa vida. E sabe, aconteceu algo bem surpreendente nesta despedida do Tony. O seu Juvenal, dono da venda, onde eu trabalhava quando era moça, também apareceu. Inclusive foi lá onde eu conheci o Tony. Eles se conheciam de longa data. Então ele me chamou num canto e disse: Dona Dirce, preciso te contar uma coisa. Fiquei gelada quando ele me disse que sabia da situação do Tony há anos. Deixa eu te explicar direito. Ele sabia que meu marido mantinha 2 famílias. Ele sempre trabalhou duro, sabe, Dona Dirce? O seu Juvenal me disse. Quase caí para trás. O senhor sabia? Todo esse tempo? Sabia, ele me disse, parecendo envergonhado. Mas o Tony sempre dizia que amava as 2 igualmente. Nunca teve outras mulheres além de vocês 2. Disso eu tenho certeza. Ele vivia dizendo que um dia ia contar, resolver tudo. Eu, sinceramente, não acreditei, mas o seu Juvenal disse que sempre que ele aparecia lá na região, fazendo alguma entrega, sempre parava lá para desabafar, como se ele fosse um padre e o Tony tivesse se confessando. Sabe, minha filha, se você concorda comigo, escreva essa frase nos comentários. Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Às vezes, uma palavra de força pode ajudar alguém que está passando por momentos difíceis. No velório, vi toda a nossa história passar diante dos meus olhos, os momentos bons, os ruins, as mentiras, o perdão. Vi nos olhos dos meus filhos a tristeza e gratidão. Gratidão por termos cuidado do pai até o fim, mesmo com tudo o que aconteceu. Hoje, olhando para trás, vejo que a vida é cheia de surpresas. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Aquela situação terrível acabou me ensinando sobre força, sobre amor incondicional.
Não foi a vida que eu planejei, longe disso. Mas foi a vida que eu vivi, com todos os altos e baixos. E sabe de uma coisa? Tô em paz. Tenho meus filhos, meus netos. A Julinha me deu 2 bisnetinhos já. Uma família unida apesar de tudo. E no fim, acho que é isso que importa. A gente passar por essa vida deixando algo bom para os que ficam. Ah, e antes que eu me esqueça, minha filha, o pessoal desse canal tão bonito fez um livrinho chamado 100 chás das avós para diversos males. Sabe, me lembra muito das receitas que minha mãe e minha avó me ensinaram. Tem chá para dor de barriga, para cansaço, para dor de cabeça. Tudo com ingredientes naturais que Deus colocou nesse mundo para nos ajudar. Eles me contaram que quando a gente compra, tá ajudando eles a continuar fazendo esse trabalho tão bonito de contar nossas histórias. Se você tiver interesse em conhecer, tem um link lá no primeiro comentário fixado. Quem sabe você não encontra ali aquele chazinho que sua avó fazia e você nunca descobriu a receita, né? Fique com Deus, você e sua família.